Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Para nós do programa Cada Dia, a sua audiência é muito importante. Nós louvamos a Deus por sua vida e por sua família. Lembrando a você, o programa Cada Dia é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. Reverendo Hernandes, bom dia. Um prazer muito grande ter a sua companhia em mais um programa. Bom dia, pastor Jailton. Eu estou muito feliz de estar aqui e para tratar de um assunto tão relevante e com tanta esperança num país desassistido de esperança. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com o senhor para tratar deste assunto hoje. Oh, que bom, pastor. Nós estamos com uma nova série. A série é Aprendendo com os Salmos. Porém, antes de mostrar para você o tema de hoje, conheça um pouco a nossa igreja, a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais da palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, trataremos do seguinte tema, a alegria da restauração. Pastor Hernandes, o texto básico de hoje é o Salmo de número 126. Exato. Um salmo que está dividido em 3 partes. A primeira parte do salmo tem como objeto a análise da obra de Deus em favor do seu povo no passado. Exato. Por favor, nos explique um pouco a respeito deste salmo e o aspecto da obra de Deus no passado. Muito obrigado, pastor Jailton. O Salmo 126 é conhecido como um salmo pós-cativeiro. Obviamente, está falando aqui do cativeiro da Babilônia, quando a cidade de Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor em 586 a.C. e foi levado o povo para lá, para a Babilônia, e esse cativeiro durou 70 anos. Agora, depois de 70 anos, por profecia dada pelo profeta Jeremias, o povo haveria de retornar. De fato, o povo retornou para Israel, para Jerusalém, e agora esse povo está olhando pelas lentes do retrovisor e contando como é que foi essa libertação. E ele diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles, e o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu acho tão lindo isso, porque eles olham e veem o que Deus fez no passado, como Deus libertou, como Deus restaurou, como Deus trouxe de volta à terra, como Deus cumpriu a sua palavra. E eu penso, pastor, que quando nós também olhamos para a nossa vida, quem nós éramos, onde nós estávamos, e lemos e vemos e percebemos o que Deus fez por nós, nós também temos motivos de agradecimento, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida, nós éramos escravos e Deus nos libertou, nós estávamos depravados e condenados pelo nosso pecado, e o Senhor nos restaurou, nos regenerou, nos justificou, está nos transformando de glória em glória na imagem do seu Filho. Então, olhando para trás, nós temos o mesmo cântico de gratidão a Deus
pelos seus gloriosos feitos. Pastor Hernandes, o senhor fez uma aplicação direta do ponto de vista do indivíduo, mas olhando aqui mais amplamente, como por exemplo a respeito da nossa nação, nós que estamos vivendo dias de tanta aflição, dias de perplexidade, dias de agonia, né? Exato. Como nós podemos ter alegria no Senhor enquanto nação, tendo como foco esta parte do Salmo? Veja bem, pastor, há duas coisas que deve ser dita, penso eu. A primeira delas é que, no caso aqui, Israel era um símbolo no Velho Testamento da própria igreja do Novo Testamento. Então, a igreja é o Israel de Deus. Então, nós não podemos afirmar que esta restauração espiritual, que esse fato da salvação vai ocorrer em toda a nação, para todos os cidadãos brasileiros, né? Então, é uma restauração direcionada ao povo de Deus, à família de Deus, ao Israel de Deus, à igreja de Deus. Porém, nós podemos, à luz desse texto, como o senhor está nos sugerindo, olhar, ver que também no passado Deus restaurou nações, através de uma grande ação do seu Espírito, através da pregação do Evangelho, grandes reavivamentos aconteceram, tirando nações, às vezes, do lodo, da lama, da corrupção, da violência, da promiscuidade, para um impacto profundo do Evangelho, transformando vidas, transformando a tessitura da sociedade, famílias inteiras, mudando o cenário político, econômico, social, moral e espiritual daquela nação. Poderia lembrar, por exemplo, o grande avivamento do século XVIII na Inglaterra. Um país rendido ao ateísmo naquela época, fruto do iluminismo, a violência, a jogatina, a bebedeira, a promiscuidade. E exatamente no dia 31 de dezembro de 1739, através de estudantes da Universidade de Oxford, um grande avivamento surge naquele país. E esse avivamento varreu toda a nação. E os historiadores dizem que foi este avivamento espiritual que livrou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Então eu creio que por meio da igreja presente no Brasil, a igreja deve orar por uma restauração da nossa nação, no campo político, no campo econômico, no campo social, no campo moral, sobretudo no campo espiritual. Muito bem, pastor Hernandes. O senhor falou a respeito da importância, do papel ou da responsabilidade da igreja quanto a esta questão. A igreja tem cumprido efetivamente esse papel, essa responsabilidade? Veja bem, o senhor está tocando num ponto tão sensível. E eu gostaria de evocar aqui uma palavra de Jesus. Quando ele diz, vós sois o sal da terra. O sal, ele é absolutamente distinto daquilo em que ele é colocado. Então a igreja só vai influenciar na medida em que ela for 100% diferente do mundo. Não imitando o mundo, mas sendo diferente dela. Segundo, o sal, para influenciar e salgar, ele precisa ser esfregado. 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 Então a igreja não vai influenciar o mundo se isolando dele, vivendo num gueto espiritual. A igreja precisa estar presente, ela precisa se inserir, ela precisa estar presente em todos os segmentos da sociedade. Terceiro, o sal, para ter efetividade no sentido de antisséptico, no sentido de coibir a decomposição, ele não pode ter misturas. Porque se ele tiver misturas, ele perde a salinidade. Se ele perder a salinidade, ele não tem valor para mais nada. Nem para adubo ele serve. Vai virar estrada para ser pisado pelos homens. Então, a igreja só vai influenciar o Brasil, a igreja evangélica, na medida em que, primeiro, ela não se conformar com esse século. Na medida em que ela for radicalmente governada pela verdade de Deus e não pela conveniência dos homens. Na medida em que ela estiver presente, mas não ser assimilada pelo mundo, engolida pelo mundo, pelo sistema do mundo, mas influenciar esse mundo, sendo sal da terra, levando o evangelho, levando o testemunho da graça de Deus de uma vida transformada. Assim a igreja vai influenciar a nação brasileira. Muito bem. Nós estamos concluindo aqui o primeiro bloco, tratando deste tema tão importante que é a alegria da restauração. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí, voltamos já.
Nós estamos com uma nova série de mensagens especialmente preparadas para o seu coração. Hoje estamos estudando, à luz do Salmo 126, o tema A Alegria da Restauração. No primeiro bloco, o pastor Hernandes tratou então da obra de Deus na vida do seu povo no passado. O que Deus fez, como Deus atuou, como Deus restaurou. Pastor Hernandes, mas pode ser que o nosso telespectador traga à memória aquela frase tão comum no nosso meio que quem vive de passado é museu. E a pergunta é, há no texto uma provisão para o presente, para o aqui, para o agora, para o momento que nós estamos vivendo? Pastor Jailton, é curioso que o texto entra exatamente por esse viés e por esse caminho. Porque se dos versos 1 a 3 ele está olhando pelas lentes do retrovisor, relembrando o que Deus fez, agora ele olha para o presente. Porque as vitórias do ontem não são garantias de sucesso hoje. Nós não vivemos no passado, nós não moramos na saudade. As vitórias do ontem não servem como elemento de vitória agora. Por isso, quando o povo retorna para a sua terra, daqui a pouco o povo está em crise de novo. Há aridez, há sequidão, há marasmo, há uma mesmice espiritual. E quando o povo olha, o salmista então, olhando esse cenário, ora a Deus no verso 4 assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Hoje nós estamos em crise, pastor. Crise pessoal, crise familiar, crise na política, crise na sociedade, crise nas instituições, crise no executivo, crise no legislativo, crise no judiciário, crise nas ruas, crise na imprensa, crise nos meios de comunicação, crise por todos os lados, crise internacional. O que fazer? Render-se? Capitular-se? Mergulhar num pessimismo incorrigível? Jogar a toalha? Desistir? Não. O texto diz que nessa hora é hora de olhar para cima, olhar para Deus. Tem saída. E a saída do Brasil, a saída da igreja, a saída da família, não está num partido político, não está numa ideologia política, não está numa corrente filosófica, não está numa religião, numa denominação religiosa. A saída está unicamente em Deus. Por isso o texto diz, restaura, Senhor, a nossa sorte. Quem restaura a nossa sorte é Deus. Há esperança para o Brasil, há esperança para a igreja, há esperança para a família, há esperança para nós. Reverendo Hernandes, é uma questão que certamente passa pela mente de muitos dos nossos telespectadores. Uhum. O nosso planeta hoje tem mais de 7 bilhões de habitantes. Deus tem tempo para tanta gente? É uma pergunta curiosa e aquele filme O Todo-Poderoso levanta essa questão aí. O grande aspecto, pastor, é que Deus, diferente de nós, não tem as limitações que nós temos, né? Eu, para estar conversando com o senhor, não posso estar conversando quem está lá atrás das câmeras nos gravando aqui. Eu, quando escuto alguém falar comigo, eu não consigo escutar outras pessoas à volta falando comigo ao mesmo tempo. Deus não tem essa limitação. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus não fica com linha bloqueada. Deus não tem estresse. Deus não tem agenda congestionada a ponto, não, eu não posso atender você hoje não, porque eu estou atendendo fulano. Deus pode atender a todos ao mesmo tempo, em todo lugar, em todo tempo, em toda circunstância. Deus conhece cada pessoa pelo nome. Deus sonda o coração de cada habitante do planeta. Deus é capaz de não só ouvir a voz do aflito, mas sondar os gemidos da alma que não são articulados em palavras. É por isso que há esperança para você. Deus conhece o seu nome, Deus sabe onde você mora, Deus sabe os dramas que você vive dentro da sua casa, Deus conhece os conflitos e tensões do seu coração. Nele há restauração. Ele pode fazer esse grande milagre também na sua vida. Pastor Hernandes, o senhor abordou uma questão que é a súplica de restauração
por conta de um desvio, por conta de um afastamento. Exato. O nosso telespectador, que talvez outrora já tenha experimentado um tempo de convivência no ambiente eclesiástico, já tenha participado de uma igreja, de atividades, de sociedades, e agora está distante, agora está indiferente, talvez magoado, ferido, chateado, aborrecido com a sua antiga comunidade, com as pessoas que faziam parte daquele ambiente. Há esperança para essa pessoa? A restauração também a alcança? Absolutamente sim. Até porque, veja bem, que essa é a história de um povo que conhecia Deus, que amava Deus, mas que por um período não quis ouvir as advertências de Deus e recebeu a disciplina de Deus, se humilhou, Deus restaurou, Deus trouxe de volta, mas agora a rotina da vida levou esse povo de novo a uma aridez espiritual. E a melhor coisa é você primeiro fazer o diagnóstico. É quando você reconhece que tem sequidão na sua alma, é que você clama por restauração. E é curioso, pastor, que ele usa uma expressão bonita aqui. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O que é isso? O Negueb é o maior deserto da Judéia. É a região árida e seca, montanhosa e arenosa e pedregosa da Judéia. E há um fenômeno curioso que acontece ali. De vez em quando, naquele deserto tão seco, alguns rios invernais brotam das areias do deserto. E essas águas vão correndo como que uma grande enxurrada, abrindo sulcos naquela terra árida. E onde essa água vai passando, tudo vai reverdecendo, tudo vai florescendo, tudo vai tendo vida. Quando o seu coração está seco como um deserto, Deus pode agir na sua vida. Quando você pensa que não tem mais jeito, com Deus tem jeito. E aquilo que está seco hoje vai voltar a florescer e vai voltar a frutificar. Como Deus abre fontes no ermo e no deserto, Deus pode abrir uma fonte de vida dentro do seu coração. Foi Jesus quem disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você que está nos assistindo e deseja uma mais profunda e intensa comunhão com Deus, a restauração da sua sorte, da sua vida, do seu lar, venha estudar a Palavra de Deus conosco. A primeira igreja presbiteriana de Vitória está localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João. Temos cultos aos domingos, pela manhã às 9 horas e à noite às 19 horas. Também no domingo pela manhã, a Escola Bíblica Dominical, com classes especialmente preparadas para receber você e os seus familiares. Venha estudar a Bíblia conosco e experimentar o poder de Deus na restauração da sua vida e família. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com a terceira e última parte do Salmo que estamos estudando hoje. Cuida dos passarinhos e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz o teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da
tua morada, cuida do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, junto. Cuida dos passarinhos e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo, planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Aprendendo com os Salmos é a série que estamos desenvolvendo a partir do estudo de alguns salmos da Bíblia. E hoje estamos estudando o Salmo de número 126 com o tema A Alegria da Restauração. Pastor Hernandes, o senhor já falou a respeito da obra de Deus na vida do seu povo no passado, da obra, do favor de Deus na vida do seu povo no presente. E para o futuro, o que nos aguarda? Pois bem, esse salmo, cuidadosamente, trabalha também essa perspectiva do futuro. Porque nos versos 5 e 6 ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Veja bem, nós falamos que Deus restaurou ontem, nós falamos que Deus restaura hoje. Mas a restauração de hoje precisa ter uma sequência. Porque o hoje, daqui a pouco, vira passado. E as vitórias do passado não são garantias de sucesso no presente. A caminhada da vida é uma caminhada de semeadura. Semeadura do bem, da virtude, do amor, do perdão, da paciência, da bondade, da verdade. Nós precisamos semear. Agora, o solo, às vezes, é hostil. É hostil. Hoje, na realidade brasileira, parece que as coisas estão de ponta cabeça. O certo virou errado, o errado virou certo. Chamam luz de trevas, trevas de luz, o amargo de doce, doce de amargo. Então, de repente, você vai falar a verdade de Deus para as pessoas, vão dizer que você é careta, que você é ultrapassado, que os tempos mudaram, que os valores são outros, que esse negócio de família hoje já era, que esse negócio de gênero hoje também já era, que esse negócio de verdade absoluta também já era, que só Jesus salva também já era, que hoje tem muitas religiões, cada uma tem seu Deus, cada um tem seu Salvador. E de repente você semear nesse solo, o solo está duro. Parece que a semente não entra. E aí o salmista recomenda assim: os que saem andando e chorando enquanto semeia. Tem hora que é preciso regar o solo duro com as lágrimas. Um dia, um missionário enviado pelo Exército da Salvação escreve para William Buff, que era o líder, dizendo o seguinte: olha, pode me tirar desse campo. Aqui a coisa não vai para frente. Já preguei, já fiz, já aconteci. Ninguém aqui se interessou pelo Evangelho. Eu quero voltar. Aqui a coisa não vai para frente. A William Buff escreveu para ele assim: já fez de tudo mesmo? Agora então experimente chorar. Experimente chorar. Tem hora que é preciso molhar o chão duro com as lágrimas. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua parentela. Talvez você tenha falado para eles. É hora de você começar a chorar por eles. A não desistir deles. A regar este solo com as suas lágrimas. Porque o que o texto tem para nós é uma promessa gloriosa, pastor Jailton. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, não é quem sai andando e chorando, reclamando, lamentando, murmurando, criticando, zombando, acusando, não. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, esses têm uma promessa.
voltarão não tristes mais, não chorando, mas com júbilo. Não de mãos vazias, mas trazendo os seus feixes. Deus é fiel para cumprir a sua própria promessa. Nenhuma promessa de Deus cai por terra. Deus vela pela sua própria palavra em a cumprir. Pastor Hernandes, quando o senhor fala de certeza, de garantia, eu queria explorar um pouquinho mais essa temática, porque olhando o texto, a afirmação é: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E o senhor já elencou que trata-se de uma promessa. É uma promessa com grande probabilidade de realizar-se ou é algo efetivamente certo? Veja bem, a Bíblia diz que nenhum tio da palavra de Deus vai passar. A Bíblia diz que em todas, não em algumas, não na maioria, em todas as promessas de Deus nós temos o sim e nós temos o amém. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra em a cumprir. A garantia de sucesso das promessas de Deus é que por trás dessas promessas existe aquele que é fiel e não é homem para mentir. Isso é maravilhoso. Você se agarrar nas promessas de Deus. Aliás, quando você orar por uma causa, leia a sua Bíblia com vagar, anote quais são as promessas de Deus. Os homens de Deus do passado, as mulheres de Deus do passado, quando oravam em cima das promessas de Deus, com a plena garantia de que Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre as suas promessas. Então, preste atenção nisso. Aqui está um elemento de grande encorajamento para o nosso coração, de grande esperança para a nossa alma. Isso não é psicologia de autoajuda, isso não é confissão positiva, isso não não, há poder nas suas palavras, não, nada disso. Há poder na palavra do Deus vivo. É a promessa de Deus, do Deus que não pode falhar, do Deus que não pode mentir. Essa é a âncora da nossa esperança. Pastor Hernandes, o nosso telespectador que deseja conhecer mais a respeito das promessas de Deus, a respeito da fidelidade de Deus, onde ele pode associar-se, ajuntar-se, congregar para conhecer mais a respeito disso? Obrigado, pastor Jair, me dá essa oportunidade. Eu quero me dirigir a você que está nos assistindo. Hoje tem tantas religiões no mundo e cada uma delas dizendo que está pregando a verdade. Você não precisa seguir o que as pessoas estão falando. Você pode examinar na sua própria Bíblia, como um crente beriano que examina aquilo que é dito. E eu gostaria de dizer para você que mora aí na região da Grande Vitória, a Igreja Presbiteriana, a primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, tem ao longo dos anos sido muito zelosa em ensinar com integridade e fidelidade a palavra de Deus. Eu quero convidar você para vir, você, sua família, venha conhecer, venha participar conosco de um culto, de uma escola bíblica dominical. Nós não estamos ali para ensinar o que achamos, o que pensamos, o que sentimos. Nós estamos ali com um propósito único de ensinar a você a palavra de Deus tal como ela é. Não estamos interessados no seu dinheiro, estamos interessados na sua vida, no bem-estar da salvação da sua família. Nós queremos ajudar você nessa caminhada. E, portanto, fica aqui o nosso convite, todo penhorado, para que você venha aqui na Avenida Beira-Mar. Participe com a gente, todo domingo, 9 da manhã, 7 da noite e às quartas-feiras, às 7h30 da noite. Nós estamos aguardando você e queremos ser uma bênção na sua vida. Para nós da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, a sua audiência é uma grande honra. Queremos convidar você a continuar conosco no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Que Deus o abençoe. Um grande abraço, Deus abençoe. Cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.